Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 23. Segundo andar, rondó para uma lâmina frágil. Eek, não. Fique longe. Os olhos da bela garota estavam preenchidos com medo quando uma assustadora silhueta chegou perto. Isso soava como uma cena de suspense de um filme de horror, mas isto não seguiria como um filme hollywoodiano por muito tempo. Eu lhe disse, para ficar bem longe. Ela gritou, e então correu para frente ao invés de recuar. A grande silhueta reagiu usando seu martelo de 2 mãos, mas sua mão direita voou como um raio antes de atingir seu alvo. O golpe da garota atingiu diretamente o peito exposto da silhueta. Brilhantes raios de luz saíram do ponto de ataque, e o ataque do martelo progressivamente parou. Normalmente, ao chegar neste ponto, o jogador deve dar um passo para trás e recuar, mas a garota seguiu em frente, fazendo outro ataque com sua rapieira. 2 ataques acertaram no peito do adversário, e então o corpo feminino caiu em dor. Brmou. Se inclinou para trás e deu um choro de morte. Pequenos chifres e o nariz com piercing se tornaram visíveis. O largo corpo tombou para trás e parou em uma meia queda. Os músculos massivos viraram vidro e quebraram em direção à superfície, emitindo uma luz azul até finalmente explodir por completo. O combo foi o linear em conjunto do Parallel Sting, uma Sword Skill de 2 hits. A criatura era um Lycertaurus Striker, um humanoide com cabeça de touro. A usuária de rapieira, respirando pesadamente, fixou um olhar bravo em mim. Aquilo era um touro. 2 horas se passaram desde que Asuna e eu chegamos no segundo nível do labirinto, os primeiros jogadores em Aincrad a colocarem o pé dentro dele. Os grupos de Kibao e Lynch estavam provavelmente no primeiro nível da torre, rangendo seus dentes sobre os baús já saqueados que eles encontraram, mas se eu tinha que ficar com o papel de Tevil Bitter, eu poderia muito bem ficar com todos os benefícios. A posição inicial dos baús de tesouros não mudou muito desde o beta, pelo menos 80% deles. Então eu nos guiei de um baú para o outro, entre os caminhos, com algumas batalhas ocasionais. Uma vez que chegamos ao segundo nível, finalmente nós encontramos um dos verdadeiros mestres do labirinto, um Taurus. Bem, eu acho que eles estão mais para humanos do que touros, eu admiti. Não tendo ideia do porquê de Asuna estar tão brava com isso. Mas é assim que os Minotauros são em todos os MMOs. Então as pessoas os chamam de touros ou vacas como apelido, Minotauros. Como os da mitologia grega. A raiva em seu olhar diminuiu levemente. Parecia que ela tinha um apreço por tópicos relacionados ao aprendizado e estudo. Eu não era particularmente um cara bem versado em mitologia, mas minha irmãzinha sempre gostou de histórias, e eu lia para ela quando ela era mais nova. Eu assenti à pergunta e tentei achar alguns pedaços de informação sobre. Se sim, desse tipo. O lendário Minotauro vivia em uma dungeon na ilha de Creta, eles a chamavam de Labirintos em grego. Enfim, o herói Teseus adentrou na dungeon e matou o Minotauro. É um cenário bem de videogame mesmo, então o Minotauro tem sido um clássico inimigo em RPGs por anos e anos. Em Sao, eles tiraram um Mino e só o chamaram de Taurus. Bem, isso faz sentido. O Minó de Minotauro não vem do rei Minos de Creta. Então você está dizendo que o chamar de Minó para abreviar, seria incorreto. É claro. Depois que Minos morreu, ele se tornou o juiz dos mortos de Hades. Então provavelmente o melhor é não chamar os Minotauros por Minó. Essa discussão pareceu tirar a raiva da Asuna, então eu tentei tirar vantagem dessa oportunidade. Então, Asuna-san, o que tem nesse Mino? Quero dizer, Notaurus, que não foi do seu gosto. Ela me olhou pelo canto do olho. Ele não estava, bem, vestindo nada. Apenas um pequeno pedaço de pano em torno da sua cintura. Isso foi praticamente um assédio sexual. Eu gostaria que o código de assédio mandasse direto para a prisão do Black Iron Palace. Ah, entendi. Os pequenos minotauros realmente possuíam pouca roupa comparado com os kobolds e os goblins do primeiro andar.
Se você removesse a cabeça de touro, eles eram basicamente homens musculosos quase pelados. Algo chocante, eu presumo, para uma garota rica e mimada de uma escola só para meninas. Mas isto deixava um grande problema. Um dos baús que eu abri tinha um kit de armadura chamado tiras de couro poderosas. Não só tinha uma excelente defesa, como também garantia um boost na força. No entanto, quando equipado, fazia com que o torso do usuário ficasse nu, exceto por umas partes com tiras de couro estrategicamente colocadas. Nenhuma outra roupa ou armadura poderia ficar sobre ou sob esse kit. Eu pensei que essa dungeon seria um bom lugar para utilizá-la, e eu estava planejando mudar para ela assim que entrássemos em um lugar seguro, mas a reação de Asuna ao Minotauro fez com que eu pensasse em reconsiderar. Mas ainda era uma vergonha desperdiçar um loot tão bom. Eu deveria oferecer a ela ou jogar no lixo por não ter valor ao grupo. Ei, Asuna, eu peguei uma armadura de couro do estilo cinta com efeitos mágicos de um baú lá de trás. De repente, seus olhos ficaram 3 vezes mais frios do que quando ela despachou o Taurus. Sim, e daí? Apenas pensando que muitas pessoas não vão ficar bem nisso. Talvez ele sim. Você sabe, o líder tanque da raid do primeiro boss. Ágil. Sim, eu suponho que ele gostaria disso. Eu o conheci na missão de reconhecimento dos Bubos Bow ontem. Eu escondi minha surpresa com uma Poker Face de nível elevado, secretamente aliviado por ter evitado de pisar em uma mina terrestre. Oh, sério? Mas ele não estava na batalha de hoje, estava. Eu não acho que ele realmente se dá bem com o Lind ou o Kibao. Mas ele disse que estaria lá no do boss, então você vai vê-lo lá. Porque você não entrega a ele nesse dia, então? Boa ideia. Então, de qualquer forma, você acha que consegue lidar com o Numi Impact do Mino, do Taurus? Ah, já pode só chamar eles de Minos mesmo. Eu acho que ficarei bem depois de outras 2 ou 3 lutas. Ok. O efeito de Numi do boss é bem mais abrangente que o normal, mas o tempo é o mesmo. Enfim, devemos ir para o outro bloco. Ela assentiu sem um pingo de fadiga e começou a marchar em direção à saída. Nós derrotamos mais 4 minotauros depois daquilo, mas eles sempre surgiam depois de um certo tempo, então você não podia farmar muito deles mesmo se quisesse. Nossos inventários estavam lotados com loot de mobs e baús que encontramos, e para nossa sorte, fomos capazes de sair do labirinto sem encontrar qualquer outro jogador. Na zona segura perto da entrada, eu abri meu mapa e vi que quase preenchemos todo o espaço em branco dos primeiros 2 níveis. Se eu transformasse esses dados em um pergaminho e o vendesse, eu poderia fazer um bom dinheiro. Mas o Binter não era um bom comerciante o suficiente para fazer negociações com dados de um mapa da dungeon. Então eu decidi oferecer isso para Argo, o rato de graça. De certo modo, não era algo justo. Pela manhã, Argo estaria vendendo o mais novo guia de estratégia na cidade mais próxima, baseado nas informações providas das minhas custas e de outros beta-testers, e eu teria que gastar 500 call por isso. Mas eu não poderia reclamar muito. Ela alegou que os fundos que ganhou vendendo o guia para os top jogadores, fez com que fosse possível produzir uma nova versão grátis para o pessoal mediano que ainda estava upando. Eu abri a janela de menu e mandei uma mensagem instantânea para Argo com os dados do mapa, e então dei um grande bocejo e olhei para o céu, que surgia sobre a vegetação. Não era um céu real, apenas o piso do 3º andar. Mas, os raios de sol vindo da parte externa de Aincrad se lançavam em um brilhante e bonito laranja. Hoje é 9 de dezembro, uma sexta-feira. Do outro lado, já deve ser inverno, Asuna murmurou. Eu me meti em pensamentos. Eu li em um artigo que, dependendo do andar, alguns lugares de Aincrad são modelados de acordo com as condições climáticas atuais. Talvez se subirmos um pouco mais alto, realmente será inverno. Eu não sei se iria querer isso ou não. Ah, mas, ela parou de repente. Eu me virei para observá-la. Seus lábios estavam contraídos, mas eu não sabia dizer se ela sentia raiva ou vergonha. Era só uma ideia, e se chegarmos em um andar como uma estação adequada para o Natal, e nevar nesse dia? Oh, bom ponto. Já é dezembro.
Para o Natal faltam 15 dias. Espero que tenhamos terminado este andar até então. Bem, isso não é tão ambicioso vindo de você. Eu quero sair deste andar dentro de uma semana, não, 5 dias. Já estou cansada de todas essas vacas. Vacada. Eu não pude evitar. Ela olhou para mim com o rosto vazio por vários segundos, e então suas bochechas ficaram vermelhas, até que ela pisou no meu pé suavemente o bastante para não causar dano. A usuária de rapieira prontamente se virou e saiu correndo em direção à cidade, forçando-me a correr atrás dela. Nós andamos por 20 minutos pelo caminho feito de pedra através da selva, evitando batalhas o máximo possível, e só paramos para respirar quando chegamos nas fronteiras de Taran, a vila que serviria como base para a batalha contra o boss. Como suspeitei, a rua principal já estava cheia de jogadores. Uma vez que o Bubosbo que bloqueava o caminho foi derrotado, muitos dos que permaneciam em Marumi fizeram seu caminho até aqui. Cuidadosamente, eu removi meu casaco de couro preto e cobri metade do meu rosto com a minha bandana que Asuna amava odiar. Embora ela não pudesse reclamar, ela estava vestindo sua própria capa, com o capuz sobre seu rosto. Infelizmente, a sua e a minha razão para tal eram quase que totalmente opostas. Então, eu vou encontrar Argo daqui a pouco, eu murmurei enquanto andávamos pela lateral da rua. O aceno de Asuna mal era visível embaixo de seu capuz. Isso é ótimo. Eu tenho minhas próprias razões, meu próprio negócio também para resolver com ela. Eu irei com você. Eu não tinha qualquer razão para ficar com medo da Asuna e Argo estarem no mesmo lugar, porém, essa estranheza me fez sentir um pânico repentino. Eu tentei esconder os arrepios que corriam pelas minhas costas, mostrando a ela o bar onde nos encontraríamos. Mas antes que eu pudesse, um som atingiu meus ouvidos. Eu quase senti falta disso no começo, então me concentrei em tentar ouvi-lo. A batida regular de metal em metal. Não é tão melodioso quanto um instrumento musical, na verdade, é mais como se fosse duro e resistente, como uma ferramenta. Asuna e eu nos entreolhávamos e viramos em direção ao som, no leste da praça de Taran. Nós prosseguimos rapidamente em direção à praça, sufocando o desejo de correr. Quando chegamos lá, nossas expectativas não foram traídas. Um tapete foi arrumado com várias armas de metal e uma simples placa de madeira. Uma forja portátil e uma bigorna. Sentado em uma cadeira, balançando seu martelo, estava o pequeno ferreiro. Era Neza. Um membro da Legend Braves, e o primeiro scammer de upgrade de Aincrad. Olha a audácia que ele tem. Você viu através do truque dele ontem, e ao invés de se esconder, ele já se instalou numa vila das linhas de frente. Asuna sussurrou com desgosto sob a sombra de um pilar. Eu ia concordar com ela, mas mudei minha frase no último segundo. Na verdade, talvez o fato de que ele esteja aqui em Taran seja um sinal de cuidado. Quero dizer, não tem como ele saber que estaríamos aqui ao mesmo tempo dele. Talvez ele só esteja evitando Urbus por agora, desde que a fraude dele foi descoberta. Isso não muda o fato dele ter coragem. Digo, se ele está se mudando de cidade apenas para abrir sua loja de novo, quer dizer que ele ainda vai fazer seu truque de troca de arma, né não? Ela silenciosamente falou as palavras troca de arma, e então mordeu seu lábio. Tinha um sentimento de raiva em seu rosto, é óbvio, mas também várias outras emoções. Minha habilidade de ler expressões era quase zero, então eu não tinha conhecimento exato de o que se passava na sua cabeça. Mas parecia para mim que tinha um tipo de tristeza em seus olhos sob o capuz. Eu voltei a olhar para Neza, que estava a uns 18 metros de distância e disse, ele provavelmente vai. E só vai ser mais cuidadoso ao escolher suas vítimas. O que você quer dizer? Se a Legend Braves está tentando saltar diretamente para o ranking dos jogadores da linha de frente, eles não vão escolher esses jogadores para seu golpe. Não há sentido em tentar chegar naquele ranking se ninguém mais confiar em você. Mas então eu dei voz a uma suspeita que acabou de surgir na minha cabeça. A menos que Orlando e seus amigos nem sejam realmente amigos de Neza. Depois de tudo, eles poderiam só ser amigos do mesmo grupo.
Além disso, o mecanismo de guilda ainda não foi desbloqueado em Saul. Não tinha emblema de guilda aparecendo no cursor de jogador para identificá-lo, e nenhuma outra prova de que ele estava conectado a Orlando e Beowulf. Eles devem estar o forçando a usar seu truque de mãos para enganar outros jogadores, pegando seu dinheiro e equipamento, e se fosse descoberto que ele estava enganando clientes, eles poderiam tirá-lo do time e evitar sofrer qualquer contragolpe. Mas, não. Eu soltei esse pensamento depressivo com um suspiro. A camaradagem que eu testemunhei ao seguir Neza até aquele bar não era de um grupo que se conheceu em um jogo online pela primeira vez. Eles pareciam ser amigos muito antes de chegar em Saul. Então essa teoria era impossível, eu não queria acreditar que isso poderia acontecer. Eu senti um olhar em mim e me virei para ver Asuna me encarando. Se ela estava irritada devido ao meu murmúrio solitário, ela não precisava ir a fundo para um esclarecimento. Então eu suponho que isso significa que eles não me classificam como uma dos top players, visto que eles não tiveram ressentimento ao roubar minha espada, ela disse em tom amargo. Eu tentei fazer algum controle de dano. Não, eu não queria dizer nesse sentido. Quando eu disse jogadores da linha de frente, eu queria dizer grupos organizados como aqueles caras em verde e azul que vimos antes. Você não pode dizer que alguém é assim a menos que eles tenham uma identidade visual, e eu aposto que Neza não achou que eu era um top player também. E quem pode dizer que ele não estaria certo? Você está brincando. Você não está se preparando para lutar com o boss do próximo andar? Asuna replicou. Eu assenti por força do hábito, mas precisava esclarecer um pouco. Bem, eu gostaria, mas se Lind ou Kibao dissessem que não me querem na batalha, então não tenho o que eu fazer. Na verdade, eu sinto que isso tem uma alta possibilidade de acontecer. Suas sobrancelhas saltaram, em um tom perigoso, mas felizmente, elas retornaram ao normal. Sua voz tremia, mas estava calma. Eu não sei sobre Lind, mas Kibao entende o quão crucial sua força e conhecimento são importantes para derrotar o boss. Que? Sério? Claro. Ele até me enviou aquela mensagem depois que nós derrotamos o Lord Kobold. Que dizia: você realmente salvou minha bunda hoje. Eu tentei não sorrir devido à sua fiel recriação do sotaque dele de Kansai, e decidi me juntar a ela. Sim, mas ele também disse: mas ainda não consigo me dar bem com você. Eu farei as coisas do meu próprio jeito, para finalizar este jogo. Se este é seu objetivo ultimato, então ele não deixaria seu orgulho no caminho de derrotar o boss de andar. Vamos esperar que não, eu murmurei, sem sair da mente a imagem da caótica e frenética cena da batalha contra o Bubosbo. Eu só tinha falado com Lind uma vez, o líder do Esquadrão Azul, isso no fim da batalha contra o Lord Kobold, e não era muito uma conversa, estava mais para uma condenação. Mas eu facilmente pude imaginar o que ele queria com aquilo. Ele procurou liderar seus companheiros do grupo de Diável e fazer deles a melhor e maior potência do jogo. Sua força de vontade aparentemente vinha da fixação em pontuar o bônus de Elia, até mesmo contra mid-bosses. Eu não tinha dúvida de que quando ele chegasse no terceiro andar, ele seria o primeiro a completar a quest de fundação de guilda, e assim começar sua própria, decorando em prata e azul igual ao Diável. O mais complicado era Kibao, com quem falei várias vezes. Não tinha dúvida que o motor inicial dele era odiar de todas as formas possíveis os beta-testers. Ele me fez como inimigo de imediato e deu suporte a Diável por ter um cargo como não beta-tester. Ele possivelmente até pensou em se juntar para o grupo do Diável após a batalha do boss. Mas mesmo se Diável tivesse sobrevivido, esse desejo não se tornaria realidade. Diável era secretamente um beta-tester. Era possível que Kibao tenha descoberto isso quando ele viu o esforço de Diável para pegar o bônus de Elia do boss. E quando a batalha parecia à beira de um fracasso, lá estava eu, com meu conhecimento sujo do beta, que guiou de volta a batalha ao caminho certo. Então Kibao seguiu sua determinação de não contar com a ajuda dos jogadores do beta e criou seu próprio grupo, ao invés de juntar-se com Lind e outros companheiros de Diável. Este grupo era o único que vestia um verde musgo.
Ele deve ter colocado bastante vontade nisso, porque eles pareciam ter a mesma força do grupo de Lind durante a batalha contra o touro. No entanto, embora isso fosse verdade, esses dois grupos estavam em conflito. Os dois melhores times, vamos chamá-los de guildas, entrariam em conflito e viriam a competir, aumentando assim o ritmo e a força dos jogadores das linhas de frente, mas essa competição também causaria estragos durante as batalhas de boss, quando o trabalho em equipe era algo primordial. Era apenas uma questão de saber se o bem superaria o mal. E a próxima questão era como Orland e a Legend Braves afetaria a organização das linhas de frente. Falando nisso, eu disse a Asuna, que estava observando o trabalho do ferreiro. Os grupos de Lind e Kibao já têm nome? Eu não tenho certeza sobre a de Lind. Mas eu ouvi um nome para o grupo do Kibao. Ela deu um sorriso. É meio maluco. A Incrad Liberation Squad. Uau! De fato, eles têm alguns grandes planos. É assim mesmo. Ele disse que iria fazer a base na cidade dos começos do primeiro andar e agressivamente iria atrás de mais membros dos 1000 que ainda estão lá embaixo. Ele vai prover a eles equipamentos, dar a eles um treinamento de batalha organizado, e esperançosamente aumentar o número da linha de frente como resultado. Entendi. Então é isso que ele queria dizer com fazer do seu próprio jeito. Eu assenti e ponderei sobre a ideia. Era uma escolha válida. Quanto mais jogadores avançassem para a linha de frente, mais rápido seria o progresso para finalizar Sao. Mas também criaria um grande dilema. Um maior número de pessoas inevitavelmente aumentaria a chance de fatalidades. Tem uma coisa que me incomoda, Asuna disse subitamente. Eu pisquei. O que seria? O termo. Todo mundo tem sua própria versão. Jogadores das linhas de frente, grupo de raid principal, finalizadores. Eu entendi o que eles querem dizer, mas isso é tão arbitrário. O grupo de Lind estavam chamando a si mesmos de top players. Sim, é verdade. Argo gosta de chamá-los de corredores de vanguarda. A merda. Eu rapidamente abri minha interface e chequei o horário. Eu deveria supostamente encontrar a Argo, o rato, em 2 minutos e meio. Então, você está vindo também, Asuna? Sim, eu estou. Por quê? Ela respondeu friamente. Dei uma última olhada no pequeno ferreiro, balançando o martelo. Vamos fazer uma visita a Argo o mais rápido possível, para que então possamos observar Neza um pouco mais. Talvez até descobrir como o truque dele realmente funciona.